Olá! O tema do programa Saúde para você de hoje é depressão. E quem vai conversar comigo é o psiquiatra Dr. Glauco Arantes. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Glauco sobre depressão. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado. Dr. Glauco, depressão ainda é a doença da moda? Conceitua pra gente. Tem um conceito atual de depressão ou não? O conceito é o mesmo, né? Ela não é uma doença da moda, para falar assim, que as pessoas têm procurado mais, com medo de estar com depressão. Não é tanto assim uma doença tão midiática mais, né? Mas sem dúvida, a depressão é a doença mais prevalente, né? A que tem maior número de pessoas dentro de um consultório psiquiátrico, ou de todos os transtornos psiquiátricos, é uma das mais frequentes, disparadamente, né? Conceitua depressão pra gente. Conceituar de uma forma que fica fácil para quem está assistindo a gente entender, né? Então é uma tristeza. Só que é uma tristeza ou fora de contexto, por exemplo, não está acontecendo nada de tão triste assim, a vida está correndo normalmente, e mesmo assim a pessoa tem se sentido triste, né? Ou no lugar da tristeza, a gente pode substituir também por uma sensação de falta de graça com as coisas. Então, ou muito triste, ou muito sem graça com tudo, difícil para sorrir, né? Às vezes o paciente fala assim, olha, meu sorriso é só social, ele não é do fundo do coração, não é de verdade. Mas às vezes também acontecem coisas que podem deixar a gente triste, porém a intensidade dessa tristeza é desproporcional. É difícil a gente falar isso, né? Porque o tanto que cada um sente alguma coisa, uma tristeza, isso é individual. Mas, por exemplo, quando a gente perde alguém muito querido, é normal ter insônia, é normal ter falta de apetite, falta de graça com as coisas, mas isso deve passar com algum tempo. Então, se isso persiste depois de muitos meses, com a intensidade do dia seguinte ao acontecido, aí a gente começa a suspeitar que tem um quadro depressivo. Mas, de qualquer forma, é sempre a tristeza que é o fator central. Ou ela é persistente, ou ela é desproporcional. Então, por exemplo, o filho perdeu média na escola, né? A gente não fica alegre com isso, a gente fica triste. Mas uma tristeza, que você para de dormir por causa disso, você fica extremamente irritado, porque tem que ficar um pouquinho irritado com o menino mesmo, né? Então, assim, essas coisas são desproporcionais, desmotivadas ou muito extensas no tempo, essas tristezas, essa falta de graça, é que a gente tenta definir como depressão. Não é uma questão pontual também não, né, Glauco? Às vezes um luto, às vezes pode até desencadear um quadro desse, mas ele é temporário, ele não pode ser considerado depressão não, né? Não. Essas situações pontuais, né, às vezes é normal. A gente considera patológico até quando não tem, né? Imagina, morreu um dos pais, né? Não tá nem aí, é um troço errado. Mas Então, também se estender por um longo prazo depois de pode transformar em depressão. Depois de um ano, por exemplo, a pessoa sofre como se tivesse sido ontem. Aí também não está adequado, está extenso o tempo, né? Ou então a questão da intensidade também. Uma coisa teve uma intensidade, mas ela sofre com uma intensidade muito maior. Então, eu também considero isso patológico. Agora, Glauco, por que isso acontece? Por que né, algumas pessoas têm mais dificuldade, né, de lidar com certas situações? Quais seriam as causas da depressão? Bom, a dificuldade de lidar com certa situação, isso é pessoal, né? Isso vai depender dos mecanismos de defesa do eu, né, do ego. Então, assim, que são mecanismos de defesa que a gente tem para poder blindar a gente um pouquinho das coisas ruins que vão acontecer durante a nossa vida mesmo. Isso é individual, isso é de cada um. Depende da formação, até da religiosidade, depende da cultura, do meio onde a pessoa está, tanto a cultura do país, a cultura da família. Então, assim, isso é uma coisa muito individual e cheia de
de diferenças de um indivíduo para o outro. E do próprio temperamento também, que é aquela coisa que a gente nasce com ela. Mas a origem, né? Você fala assim, não, qual é a origem da depressão? Ela é normalmente multifatorial, essa origem. São predisposição genética, né? Hoje está muito bem marcado, com estudo de gêmeos, estudo do genoma humano, então já está muito bem marcado que a depressão é uma doença genética, ela é transmissível, né, através dos genes, mas tem também os fatores que são externos a gente, que é quanto mais estresse, maior a probabilidade, né? Quanto mais desregrada a vida, maior a probabilidade. Então, assim, são fatores intrínsecos que é intrínseco que eu digo é os genéticos, né? Então, são fatores de dentro da gente e também fatores de fora da gente, que é o que acontece com a gente no dia a dia, as coisas ruins. Agora, Glauco, hoje em dia existem muitos transtornos emocionais, né? Transtornos de comportamento. O que é mais comum? A depressão levar a outros transtornos ou o contrário? Esses outros transtornos emocionais deixar a pessoa depressiva? Olha, isso chama comorbidade. Então a gente pode ter uma comorbidade, né? Entre transtorno de ansiedade e depressão, por exemplo. É muito comum as duas coisas. Não tem assim um levando o outro. É porque eles têm raízes genéticas muito parecidas, né? Mas uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, já que tem uma raiz genética muito parecida, e ele está naturalmente exposto a mais estresse, então ele tem uma maior probabilidade de ter uma depressão. O que interfere, né, que eu acho que tem a ver com a sua pergunta, é o estresse cotidiano maior. Talvez isso possa estar levando a uma incidência maior, que incidências são o número de pessoas que não tinham e que agora têm, né? Ou também pode levar a casos que o estresse maior do nosso dia a dia é em decorrência também da exigência maior que o mundo tem da gente. Então, pessoas que têm um quadro depressivo talvez não tão intenso, que não procuraria, né, um tratamento, ia largar para lá, ia deixar para lá, às vezes pela exigência que a vida tem da gente hoje, aí eu falo assim, não, eu tenho que procurar porque senão eu vou ser demitido, eu tenho que procurar porque senão eu não vou cuidar do meu filho direito, porque, né, cuidar de filhos hoje em dia é muito difícil, eu vou procurar porque senão minha esposa vai me deixar, né? E assim, então tem essa questão também. Então, tanto o estresse cotidiano e a vida moderna pode levar a gente a ter mais depressão, mas também pode levar pessoas que não iriam procurar um tratamento por causa da exigência. Entendi. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o psiquiatra, Dr. Glauco Arantes, sobre depressão. Agora, Glauco, como que as pessoas que convivem com uma pessoa que já tem, né, está num quadro sintomático de depressão, que às vezes muita gente acha que não é depressão, que às vezes pode ser um luxo, algo para chamar atenção, né? Como lidar com essa situação, né? Como perceber um quadro desse de depressão? Qual a atenção que que a pessoa deve dar numa situação, num quadro como esse? Engraçado, eu estava pensando nisso, né, enquanto a gente estava arrumando para o programa, justamente nessa questão. Então, assim, o outro pode ajudar muito quem está com depressão, mas pode atrapalhar muito também. Então, assim, você não julga uma pessoa que tem diabetes ou pressão alta. Falar lá, coitado, é um fraco, está com diabetes. É um coitado, está com pressão alta. Mas esse julgamento é feito com quem está com depressão. E isso atrapalha bastante, porque quem está com depressão não está porque quer. Portanto, aquela frase, olha, por que você está deprimido? Você é tão nova, tão bonita, cheia de vida, para com isso. A gente não depende da vontade. Né? E cada um tem uma fragilidade. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma fragilidade de caráter de se achar melhor do que o outro.
é um defeito, né? Pouco provavelmente ele vai se dar conta que ele tem esse defeito. A pessoa pode ter uma fragilidade que é genética, não é aprendida, não é desenvolvida, embora os fatores de fora da gente atuem, né? Mas ele tem uma fragilidade genética que ele deprime com mais facilidade. Ele não está nele, né? A terapia, a psicoterapia, até que ajuda muito a gente a ficar mais resistente de forma a não ter o primeiro episódio, tendo o primeiro episódio, a prevenir o segundo, ou a nem ter o segundo ou o terceiro, né? Mas, então, assim, focando no cerne da sua pergunta, é tentar compreender aquele momento da pessoa, do amigo, do parente, da esposa, do vizinho, né? E tentar facilitar as coisas, não dificultar, né? Com frases que são depreciativas, né? A gente deve pensar antes de falar, porque quem está com depressão não está porque quer e está fragilizado. Então, um dos sintomas é a autoestima muito baixa, a falta de esperança. Então, dependendo do que a gente pode falar com a pessoa, vai enterrar mais ainda no buraco. E assim, quanto menos estresse uma pessoa que está passando por um quadro desse for submetido, melhor vai ser, porque ele vai se recuperar mais rápido. Então, até no bolso dói menos quando a pessoa recupera mais rápido, porque essas medicações que a gente usa para tratar a depressão estão ficando cada vez mais modernas, mas também cada vez mais caras. Então, até sobre esse ponto de vista, você vai estar ajudando, não atrapalhando, né? Então, tem que ditado, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Agora, Glauco, numa situação inversa, a pessoa, né, tem um quadro de depressão, tem uns sintomas, o de fora está percebendo isso, às vezes algum amigo, algum familiar, e a própria pessoa não está percebendo que a cada dia que passa, ela está ficando mais depressiva, tendo um comportamento, né, mais dentro desse quadro, e ela ainda não percebeu que ela precisa de ajuda, que ela precisa de um tratamento. Como que essa pessoa externa, né, como que essa outra pessoa pode ajudá-lo? Olha, falando carinhosamente, com carinho, com calma, né, com cautela. Isso é frequente, né? Essa situação de que eu percebi, mas ele não percebeu ainda. Ou eu percebi e o outro parece que não percebeu ainda. Porque muitas vezes a pessoa já percebeu, mas não quer dar o braço a torcer, justamente pela conotação pejorativa que estar depressivo pode causar. Né? De repente, a pessoa que está tendo um quadro depressivo foi a pessoa que julgou o outro. Isso acontece direto no consultório. Alguém fala assim, nossa, eu tive um quadro depressivo, mas eu acho que eu estou pagando língua, porque eu falei do outro e isso aconteceu comigo. Isso é uma situação assim, de quase todo dia acontecer isso. Então, às vezes a pessoa saca, está sentindo, né? E aí, quando o outro dá um empurrão, fala, olha, eu estou notando que você está diferente. Posso te ajudar em alguma coisa? Já é um empurrão que faltava para a pessoa poder externalizar e aí, a partir daí, elaborar na cabeça dela um plano de como é que eu vou sair dessa. Né? Então, assim, esse toque do outro é fundamental. Glauco, em relação ao diagnóstico, ele é basicamente clínico mesmo? Pode ser confundido com algum outro transtorno, alguma outra doença? Pode. É clínico, né? Então, ou seja, não tem um exame que eu vá pedir que fala assim, olha, está aqui no exame, você tem depressão. Aliás, é o sonho do psiquiatra, porque isso encurtar muito na consulta, né? Pedir o exame, né? Não tem. Então, assim, é através da análise, né? Do que a pessoa fala para a gente, da leitura que a gente faz da postura, do rosto, do gestual, da fisionomia, de como que a pessoa encara o mundo e tal, e aí a gente vai formulando um diagnóstico. Os exames servem justamente para aquelas doenças que parecem que são, mas não são. Por exemplo, hipotireoidismo. Um hipo, né? Quer dizer, quando a glândula tireoide está funcionando um pouquinho, dá desânimo, dá falta de vontade de fazer as coisas, a pessoa sente mesmo sem graça com as coisas. Muitas vezes não tem a tristeza em si, né? Mas às vezes até tem, sim, até tinha um quadro leve e às vezes uma glândula da tireoide
que está funcionando pouco, pode piorar um quadro que estava, sabe, que ia passar batido. Aham. Então, pode confundir com outros quadros também. E com outros quadros psiquiátricos, um transtorno de ansiedade também às vezes confunde. Em adolescentes, às vezes a gente confunde muito o início de uma doença gravíssima, que é a esquizofrenia, pode ser confundido com a depressão. E muitas vezes não tem muito jeito da gente diferenciar uma coisa da outra, né? Principalmente estou falando no início de uma esquizofrenia, no adolescente. Já no hipotireoidismo, basta pedir o exame que a gente vê a diferença, né? Mas, então assim, ela, em termos de diagnóstico, não tem exame, né? Recentemente tem se falado muito de um exame, mas não é para me dizer se é ou se não é depressão. É para me dizer se a pessoa vai responder a determinado tipo de medicamento ou não. Então, como é que a gente usa isso no dia a dia? Uma pessoa não está respondendo ao tratamento, eu posso lançar mão desse exame, que ele vai me dizer ou vai me dar uma ideia de quais os remédios que eu posso tentar. Mas esse exame não é usado frequentemente, porque existem vezes que dá lá no exame que a pessoa vai responder determinado remédio que ela já tomou antes. Então esse exame não é 100%. Então assim, na prática não temos exames. Tratamento, Glauco. Como é que é o tratamento da depressão? Bom, o tratamento da depressão também ele é múltiplo, né? Já que tem múltiplas causas, múltiplos tratamentos. A linha central é a medicação, é antidepressivo. Normalmente não é nenhum remédio assim de faixa preta, né? Esses remédios, eventualmente, a gente pode lançar mão quando tem uma ansiedade muito grande associada. Mas é uma medicação, uso de faixa preta, que a gente deve saber o início, meio e fim. Então são os antidepressivos, né? A terapia ajuda muito, principalmente na prevenção de recaída. No próprio episódio também, quem está fazendo psicoterapia normalmente toma uma dose menor e medicamento por menos tempo. Uma outra coisa que eu cada dia vejo, não é questão só de ler no livro, é sentir que a atividade física diária, regular, né? Não é aquela atividade física de jogar futebol no final de semana, isso não vale. Mas é de caminhar todo dia, de andar de bicicleta todo dia, de fazer alguma coisa na esteira em casa, na ergométrica em casa, no elíptico, né? Que é aquele simulador de caminhada, né? São coisas simples, mas que ajudam muito também, diminuindo a dose de medicação e tempo de tratamento. Então, atividade física é remédio também. Ok. Tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Dr. Glauco, no nosso programa hoje. Eu agradeço. Até o próximo programa Saúde para você.